A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 14, versículo 33. A lei seca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra alguma da casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despese a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parece mais funda que a parede. Então o sacerdote sairá da casa e as cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa. Ele ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que a lance fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e ao pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomará outra pedra e as porá no lugar das primeiras tomar. Se há outra argamassa, e se rebocará a casa. E se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspadas a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna. Esta imunda derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e as suas madeiras, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade e a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deixar deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e a examinando, se a praga na casa não se tiver estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e paus de centro, e estofo, carmesim e isopo, e morará uma ave num vaso de barro sobre a água corrente. Tomara o pai de centro e o isopo e o estofo, carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas suas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue das aves, e com as águas correntes, e com as aves vivas, e com o pau de centro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a sorte de praga, de lepra e da tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e as pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Aqui nesta palavra está falando sobre
a lei acerca da lepra numa casa. Ali naquele momento, eles estão ensinando o povo a chamar o sacerdote para ver a casa, ver como a casa está. Se a casa está limpa ou se a casa está suja. Porém, se a casa estiver suja, ele tem que fazer o que? Eles têm que tirar o povo dentro da casa e de ficar longe da casa por uns 7 dias, para que a casa venha a ser purificada, venha a ser limpa, para que a casa venha a morrer aquela lepra. Mas porém, se o 7º dia, se chegar lá o sacerdote e ver a casa do mesmo jeito, é lepra maligna, e isso continuará de viva, continuará no mesmo lugar. Essa lepra continuará viva no mesmo lugar que está. É lepra maligna. É lepra que só fica viva ali, não morre mais. Esta é a palavra que Deus nos ensina, nos instrui. A lepra continua do mesmo jeito até a morte, até arrancar tudo, as pedras, arrancar a casa. Ele fala aqui na palavra que o sacerdote ele pede para o dono da casa remover a casa, quebrar a casa inteira e levar fora da cidade, no lugar imundo. E ali ficará por longos dias, para que a casa venha ficar limpa, para que a casa venha continuar do mesmo jeito. A casa venha, depois de ter removido a casa inteira, o povo daquela casa, o dono daquela casa, ele tem que fazer de novo a casa. Depois de ter feito a casa de novo, ele chama o sacerdote para entrar na casa. E o sacerdote, se vê a casa do mesmo jeito, se a casa estiver imunda, se tiver lepra, ele vai falar que é lepra maligna, que não morreu. Mas se depois ele vai embora, depois ele volta, ele vê aquela mancha morrendo, perdendo a vida, ele vai falar que aquela casa está limpa. Não tem doença de lepra. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que entender o que o Senhor está dizendo em nossos corações. Que Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus de resposta, de transformação. Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que transforma vidas. Ele limpa as lepras, Ele limpa, purifica de todas as doenças, enfermidades imortais. Esta é a palavra de Deus nos ensinando. Esta é a palavra de Deus nos falando em nossos corações. Que Ele é o Deus que purifica. Ele é o Deus que limpa a cada um de nós. Ele é o Deus que transforma corações, transforma as vidas. Esta é a palavra que eu venho trazer no seu coração nesse dia de hoje. Esta é as palavras que eu venho trazendo diante de cada coração. Que todas as enfermidades, todas as doenças, todas as pobrezas de doença vai ser curado através dessas palavras. Através do Evangelho do Senhor sendo ministrada diante de cada coração, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece o seu interior, irmãos. O que você está passando, o que você está sentindo, vai ser curado através dessa palavra. Porque o Deus é Deus de cura. Deus, Ele é o Deus de transformação, de purificação. E Ele cura todas as enfermidades, Ele cura todas as doenças, todas as pragas. Deus, Ele cura. E eu creio que através desses dias vai ter resposta, vai ter muito testemunho para comentar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém, irmãos?